Até voltando agora também, a gente falou de 2009, né? 2009 foi um ano paradoxal pro Fluminense, né? Porque o Fluminense vivia o sonho da Sul-Americana e, ao mesmo tempo, vivia a fuga do rebaixamento. E o que ficou, assim, muito famoso, né? Foi o 1%. 1%. A reta final do Brasileiro, se não me engano, ali faltavam 7 rodadas, alguma coisa assim. O Fluminense, ele teve um primeiro turno muito abaixo. E aí vem aquela notícia que choca, né, todo mundo. 7 jogadores afastados, se eu não me engano, foram 7. Mas, bom, assim, líderes, né, daquele grupo. Sim, Aí, jogadores experientes. diversas polêmicas e tudo mais. Você tinha acabado de chegar da Ponte. É um garoto novo. 23 anos. 23 anos vivendo o sonho de jogar em um grande clube do nosso cenário nacional, né? Como que foi isso, cara? Até aceitar o desafio, né? Porque você não tá... Se eu não estiver enganado, pode até me corrigir. Você não tá no Carioca, né? Você chega pro Brasileiro. Chega no meio do ano, né? Chega em agosto ali, né? Agosto, já tava virando turno ali já. Como que é isso, cara? Aceitar esse desafio? Porque o Fluminense, ele tava muito mal. E ele tem aquela arrancada que entrou pra E história. tem um ponto, né, Gum? Você foi pro Fluminense e a história foi contada de maneira brilhante, mas por um detalhe do destino quase que você vai parar no Flamengo, né? Não Isso aí. teve um rumor desse? Eu lembro de ver uma matéria de que o Flamengo e o Fluminense te disputavam e o Fluminense ofereceu mais, né? Eu vou falar sobre isso, vocês vão me lembrando aqui, me ajudando, Gustavo porque assim, vamos voltar um pouquinho para contar todo um contexto. Panorama geral, isso, né? Vamos conversando sobre isso. Sim, exatamente, o Jorge Moraes, empresário aqui do Rio de Janeiro, tinha e tem abertura nos 2 clubes, e nisso, um pouquinho antes do Fluminense, teve a proposta do Flamengo na Ponte Preta, fez a proposta e tudo mais, o Cuca me ligou, interessante, né? E depois eu vou encontrar ele no Fluminense. Sim. Mas quando eu cheguei era Renato Gaúcho. Ele me liga e falou, ó, o pessoal vai fazer a proposta, quero que você venha para cá me ajudar, o Flamengo tá precisando de zagueiro. Tá disponível? Eu falei, professor, claro, tô disponível, posso te ajudar sim. Até então não era tricolor, e então não tinha problema nenhum de ir pro Flamengo. É um grande clube, onde respeito até hoje. E nisso foi, ok, professor. Aí foi a proposta, a Ponte não aceitou a proposta, eu respeitei a decisão da Ponte Preta, seguiu ali a vida mais um mês e pouco, e aí veio o Jorge depois com a proposta do Fluminense. E naquela época tinha a Unimed, o Celso Barros, enfim, o Fluminense, Celso Barros, e quem fez a compra de fato foi a Unimed. E aí eu lembro que foi o dobro da proposta, e mesmo assim a Ponte não aceitou. A Ponte não aceitou e tal, e foi passando, não tinha empresário, eu estava começando o trabalho com o Jorge, e o Jorge fez trouxe as propostas, mas não foi diretamente lá acertar com a Ponte. Sim. E aí vai para lá, vai para cá e nada, a Ponte não aceitando, até que eu pedi para a Ponte Preta que eu queria conversar com o presidente, não deixaram eu conversar com o presidente, não fizeram nada. Na época eu não ia forçar uma saída, não ia fazer nada disso. Eu apenas queria ser reconhecido, porque eu estava na Ponte Preta, estava muito bem, estava sendo destaque na Ponte Preta, tinha já a proposta do Flamengo, agora a proposta do Fluminense, e do time titular eu quero o menor salário. Uhum. E não me chamaram para conversar, até que eu cheguei e falei assim, cara, eu não tenho cabeça para jogar, eu preciso resolver minha vida. Teve a proposta do Flamengo e vocês não fizeram nada. Agora tem a proposta do Fluminense, que eu sei que é o dobro, e vocês nem me chamaram para conversar, não fizeram nada, não aceitaram a proposta. Preciso conversar, preciso resolver minha vida. Só quero um reconhecimento. E conversa vem, conversa vai. A Ponte me afastou, falou que eu não queria jogar, colocou a culpa em mim, autou em campinho, a torcida querendo me bater. A próxima mês, sério. Aí eu tô lá, tinha uns 15, eles chamam os hooligans lá. Querendo me pegar, tinha um Marcão, um segurança enorme lá. Aí eu saí lá, tava lá dentro do Museu dos Caras, eu falei assim, Marcão, chama os caras lá. Aí, como assim? Os caras querem te pegar? Eu falei assim, mas eles não sabem da verdade. Chama os caras lá. Aí quer falar com eles? Quero falar com eles. Vou falar a verdade pra eles. Aí chamou, colocou os 15 pra dentro. Falei, vocês estão querendo me bater? Mas vocês não sabem a verdade. Não é que eu tô querendo ir embora, não. Já vi proposta do Flamengo, não fizeram nada. Agora tem proposta do Fluminense, não fizeram nada. E aí? Eu sou o menos que ganho, tô jogando, fazendo gol, me destacando. Só quero um reconhecimento. Você acha que estou jovem? E aí os caras, então é assim, deixa com a gente. Enfim, aí já não queria me bater, queria bater em outros. Você não vai embora não, deixa com a gente que a gente vai resolver essa questão aí. Aí falou alguns, não vamos pegar plano de tal e plano de tal. Eu falei, aí eu não sei de nada, só sei que a culpa não é minha. Resumo da história, mesmo assim, acabou que me venderam, eu falei, então tá bom. Fizeram assinar um contrato, eu lembro até hoje, que eu tinha alguns direitos na Ponte Preta,
Me chamaram na sala, o Jorge Moraes estava comigo. Aí tinha um acerto para receber, tinha uma situação lá certinho, salário para receber. Aí os caras falaram assim, você vai embora? Eu falei, lógico que eu vou embora, né? Uma oportunidade, vocês não fizeram nada, me chamaram para conversar, não tem mais nem clima para mim ficar aqui. Vocês me colocaram como culpado. Então tá bom, você quer ir embora? Colocaram assim, ó, abre mão de tudo. Eu falei, como assim, cara? Eu dei retorno pro clube. Eu tô indo embora, não tô indo embora de graça. Vocês estão me vendendo pro Fluminense. Eu tenho salário pra receber, tem um monte de coisa aqui pra receber. Acho que é a primeira vez que eu falo isso, viu? Eu lembrei, nunca falei em lugar nenhum sobre isso. Se eu não tiver a memória falhando. Aí eu lembro que... Eu falei, cara, não posso aceitar isso não. Eu falei pro diretor que tava na mesa. Eu falei, não posso aceitar isso. Aí ele falou, não. Se você quiser ir embora, essas são as condições. Eu falei, não. Vocês estão me vendendo, cara. Você não pode fazer isso comigo. Eu fui correto com vocês. Vocês que criaram essa situação. A todo momento eu falei que queria conversar para aceitar uma situação. Eu somente uma valorização. Eu nem queria ir embora. Eu só queria que vocês me dessem um reconhecimento daquilo que eu estou fazendo. Estou sendo o melhor jogador em campo da Ponte Preta hoje. Eu sou mais destaco e é o que menos ganho. E aí ele falou, não, a condição é essa. Eu nem comecei a chorar, sabe? Aquela decepção. Começou a cair uma lágrima no meu. Eu falei, não, cara, não posso aceitar isso. Ele falou, você que sabe. Se você quiser, agora você vai ficar afastado. Nem jogar mais, você vai jogar. Desse jeito. Caramba. E eu comecei a cair a lágrima, sabe? Que indignação da covardia. Salário baixo, não tinha quase nada ainda. Tava começando a carreira. Aí eu lembro que o Jorge do meu lado, ele me deu um abraço e falou assim, pode ficar em paz, fica tranquilo. Esse dinheiro aqui não vai fazer falta nenhuma pra você. E mesmo que se vier faltar, esse dinheiro aqui eu te reembolso. Eu vou te dar pra você. Caramba. Mas pode ter certeza que você não vai precisar desse valor que você está deixando aqui na mesa. Vai embora feliz e em paz. Porque eles não te merecem aqui. Pode assinar esse contrato. O Jorge falou isso aí pra mim. Ele limpa essas lágrimas aí. Vambora, meu garoto. Você não pode ficar mais nenhum momento aqui nesse clube. Vambora. Porque eles não te merecem. Na verdade, aquele diretor, não as pessoas, não é Ponte Preta, é o diretor, né? Que fez isso comigo. Aí eu assinei o contrato, limpei as lágrimas, me deu um abraço. Vambora. Vambora que vai fazer falta nenhuma. E mais uma vez eu repito. Se vier faltar, eu vou te dar esse dinheiro pra você. Pode ficar tranquilo, em paz. Vamos embora. E graças a Deus não fez falta nenhuma. E muitos anos de sucesso. Trabalhei muitos anos com o Jorge também. Hoje, eu costumo dizer que ele é um irmão mais velho. É um pai praticamente pra mim. Porque é um cara que me ajudou Que demais. legal. Foi muito mais do que um empresário pra mim. Foi literalmente um cara que, qualquer momento, precisou. Não só eu, minha esposa, meus filhos. Estava sempre ali. Ele e a família dele pra ajudar. E como que é essa chegada no Fluminense? Você falou que tava o Renato Gaúcho, né? Vamos lá, eu alonguei esse assunto, mas vamos lá. Eu saio da Ponte Preta, aonde o treinador falou pra mim, não vai embora. Na época, o treinador era... Não vou falar o nome, não vou expor não. Então, é gente boa, não vou expor não. Não vai embora, que você vai se queimar, o Fluminense tá muito mal. E, de fato, a situação era muito terrível. Aí outras pessoas falaram, mas tem outros clubes interessados, vai ter muita proposta pra você, não vai pro Fluminense porque não vai dar certo, o time tá muito mal. Eu falei, não vou. Diante também de uma forma que eu e minha esposa nas orações, deu direção que era pra vir. Vim pro Fluminense. Chego no Fluminense, começo a treinar. Eu olho o ambiente e falo, meu Deus. Sabia que era ruim, mas não tanto. Literalmente, é bom explicar esse cenário. Porque assim, os resultados é importante. Mas mais que importante do resultado é o ambiente. Se o time está num momento ruim, mas o ambiente é bom e as pessoas acreditam, têm fé, logo você vai sair. Agora, se o time está mal e o ambiente é ruim... Terra arrasada, né? Terra arrasada. Aí você começa a ver o ambiente ruim e fala, meu Deus, não sabia que ele estava tão ruim. E aí vai a história do 1% e o Cuca. Olhando tudo isso, eu lembro que o Cuca, a primeira vez, me chamou no quarto. Aí me chamou no quarto e falou assim, vou fazer algumas alterações. Vou colocar contra o Goiás lá. 2-2 de jogo. Vou colocar você, Digão e Dalton pra jogar. Até então jogando eu e o Luiz Alberto. Eu vou fazer essa alteração. Tô vendo que o Luiz Alberto não tá muito bem. E eu preciso mexer no time. Vou dar mais consistência, mas eu preciso do resultado. Porque se não tiver resultado, não vai dar pra bancar o time mais novo e tudo mais. Eu falei, tá bom, professor, conte comigo. Ele falou, você é o mais experiente com 23 anos. Vai ter que liderar os meninos. Eu falei, tá bom, deixa comigo. Bora, jogamos. Começamos perdendo o jogo 2-0. Eu falei, meu Deus do céu.
No final empatamos 2-2, saiu com o resultado. Aí o Cuca manteve, aí as coisas começaram a acontecer. Aí logo depois ele veio e chamou a diretoria, conversou, falou: ó, tem tantos jogadores afastados, não lembro se foi 7 ou mais, mas é próximo disso. E só jogador experiente. Aí ele falou: pessoal, eu entendo que esses jogadores não são mal pessoas, mas apenas perderam a fé. Eles não acreditam mais que o Fluminense vai se salvar. Então, se eles continuarem aqui, além de eles não estarem jogando bem e não rendendo, eles também vão acabar contaminando o ambiente. Não porque são mal pessoas, mas é porque, de fato, eles não acreditam mais. E o que nós precisamos fazer? Acreditar. Ter fé. E aí a gente vai sair dessa situação. Então, ele pediu o afastamento, tirar do grupo esses jogadores, justamente para não ter essa mentalidade, onde já tinha se entregado, e de fato todo mundo já tinha entregado, mas criou um novo ambiente, o Fred voltando de lesão, o Mariano voltando, né, a jogar e tudo mais, começou a criar aquele corpo, mas não foi tão fácil. Primeiro a gente começou a parar de perder. Começou a empatar. Aí depois a gente começou a vencer. E assim, o cenário é tão caótico, difícil, porque chegou um momento que a gente ganhou, empatamos alguns jogos, ganhamos mais uns 3 jogos. Porque, se não me engano, era 11 jogos, nós tínhamos que ganhar 9 ou 8, alguma coisa assim, para se livrar. Nos últimos 11 jogos, não podia perder mais. E no final, acho que nós ganhamos realmente, dos 11, nós ganhamos acho que 8. E eu acho que no primeiro turno vocês tiveram 3 vitórias, uma sequência que nunca foi repetida naquela temporada. Isso aí, então era pra gente um cenário impossível mesmo. E aí a gente começa a empatar, depois começa a ganhar, e nós ganhamos 3, 4 jogos, mas a gente não saía ali, acho que saiu da última posição, mas estava muito longe do primeiro fora da zona de rebaixamento. Gente, que buraco é esse que nós se encontramos, gente? Não sai. E os outros também não perdem. Que negócio é esse? Não sai, gente. Aí eu lembro de um jogo histórico também que a gente tava olhando a tabela e o primeiro fora naquela época era o Botafogo. Aí nós começávamos a fazer conta, começávamos a olhar tal, a gente tava ganhando um momento bom, um ambiente legal, a gente foi para uma rodada. O Botafogo jogava contra o Internacional, brigando por G4 lá no Sul. Esse jogo o Botafogo perde. Aí nós entramos no campo, só que jogaram antes. O Botafogo ganhou. Lá no Sul, o cara falou: meu Deus do céu. E nós jogamos contra o Cruzeiro também, brigando por G4, voando. Aquele jogo... Na nossa vez, o Saci tem as 2 pernas. Não, aí começou o jogo 2-0 Cruzeiro, acho que 3-0 e... Não, foi 2-0 Cruzeiro, perdeu o pênalti do Paulista, um monte de gol dentro da área, que era para ter sido 6, 7 no primeiro tempo. E aí a gente volta e faz os 3-2. Eu fiz o primeiro gol, o Fred fez 2 e dali eu acho que já tinha começado já com os empates e vitórias. Retomada, né? Mas dali tínhamos ganhado um jogo antes do Atlético Mineiro em casa também. Mas dali eu acho que todo tricolor falou: agora vai. Realmente... Agora vai salvar. Vamos sair dessa. Aí finalmente a gente chega no Couto Pereira, né? Chega naquele jogo histórico, né? Que... Último jogo. Como que é viver aquilo, Gum? Como que é aquela emoção, cara? Cara, eu lembro muito bem assim que a gente chegamos naquele jogo já cansado, porque era Sul-Americana e brasileiro, Sul-Americana e brasileiro. Chegamos ali já no limite emocional, físico, cansado, viagens. Um time jovem que jogava, não descansava, a gente podia perder, não podia empatar. No brasileiro, na Sul-Americana, dependendo da combinação de resultado, a gente passava. E quem trocou aquele jogo e tava jogando, fizemos 1-0. Depois, no primeiro tempo, o Curitiba empatou e foi aquele jogo tenso. Eu lembro que lá pros 20, 30 minutos do segundo tempo, veio a notícia do banco, que dependendo dos outros resultados dos outros jogos, Botafogo de novo, envolvido, né? Que tava na briga, e não sei se tinha mais um. Se perde o Botafogo ou perde alguém, o empate salvava os dois. Mas como o Botafogo estava ganhando as combinações do resultado, se nós perdêssemos, caía esse empate, quem caía era o Curitiba, porque a gente conseguiu sair só na penúltima rodada. Então na última rodada estava na frente. E aí, eu lembro que veio a notícia, naquela hora que falou: se perder, vai cair. Cara, a gente estava morto no campo, o Curitiba pressionando, o Couto Pereira, a torcida vindo em cima, a gente pressionando, faltando uns 10 minutos para acabar o jogo. Eu lembro que eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei: gente, a gente não pode perder o jogo. Aí os caras: como assim? O resultado lá, os caras estão ganhando, se nós tomar o gol, quem vai cair vai ser a gente. A gente não pode tomar esse gol, porque tudo que a gente fizemos até agora não vai valer de nada. Vai ter escapado de nossas mãos. A gente já não conseguiu o título da Sul-Americana. Se a gente perder aqui agora, vai ser apenas uma linda história que deu errado no final. A gente não pode perder.
E aí começamos a tirar força e te vem bola. E aí zagueirada mesmo. Era a bola quanto mais longe, se tivesse força, mas não tinha força no corpo mais. Se tivesse força para tirar fora do estado, eu tirava. E Curitiba em cima, aquele Marcelinho Paraíba, ensaboado e chutando a bola passando em frente da nossa área, e chutava, batia no peito de alguém, e outro dava carrinho. Lembro o Diogo, o pessoal, assim, conseguimos segurar, mas assim, foi literalmente na raça, no coração e no sangue, porque nós não tínhamos mais força. De fato, a gente chegou num cenário tão cansado que foi no coração e na raça mesmo, para não perder toda a história, tudo que nós tínhamos construído, e ficou marcado que para nós foi um título. Um título que, assim, se a gente cai, não teria 2010, não teria 2012, não teria nada disso. Teria sido terra arrasada. Pavimentou tudo pra chegar aos títulos, né? Depois.